Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, você está em casa, nossa reflexão, eu refleti esse evangelho há 2 dias, né? Claro que nem a gente não repete tudo, mas a ideia central é aquela que foi dita já. João repete várias vezes o verbo permanecer, permanecer, permanecer. Muitas vezes que ele repete. Cada vez que o evangelho repete um verbo, uma palavra, é bom prestar atenção, porque aí é o sentido do evangelho. Porque muita gente às vezes pega o evangelho, lê, aí interpreta do jeito que quer. Não pode interpretar do jeito que quer, não. Tem que interpretar da maneira correta, né? Então, o verbo permanecer é o verbo principal nesse evangelho. Então, tem que entender o que quer dizer permanecer. Permanecer em mim, permanecer no Pai, permanecerei em vós, permanecer. Tem a ver com a fé. Como é que eu permaneço em Cristo? Pela fé. Né? Como é que Cristo permanece no Pai? Fazendo a vontade do Pai. Como é que eu permanecerei no Pai? Fazendo a vontade do Pai, através da fé. Não pode interpretar de outra maneira, não, né? Inicia dizendo naquele tempo, que é o tempo Kairos. Eu já expliquei o tempo aqui. Tem 2 tempos na Bíblia: o tempo histórico, esse tempo que passa. O tempo histórico aqui já passou, porque Jesus já falou isso. Mas o tempo Kairos é qualquer momento, é qualquer tempo. Na hora que a palavra é anunciada, é o tempo Kairos. Se eu acreditar, eu posso ser salvo. Tudo aquilo que está sendo dito aqui, se eu crer, eu poderei ser salvo. Serei salvo. Poderei não, eu serei salvo. Porque salvação e redenção e condenação em João acontece aqui. Não é só quando eu morrer, não. As pessoas têm a ideia errada que a ressurreição é só depois que morrer. Para João não é não. Para João é agora. Quem acredita já ressuscitou. Mas acreditar, aí tem que entender também o que é acreditar. Acreditar não é só dizer eu creio, não, porque o cão também pode dizer. E não fazer nada. Acreditar é fazer aquilo que Jesus fez em João. O que é? Deu a vida pelos outros, morreu na cruz pelos outros. Isso é acreditar. Você pode vir à igreja e passar o dia todinho aqui rezando, dizer eu creio. Se você não fizer a vontade de Deus, tchau, não entra no céu, não. Então tem que dizer e tem que fazer, que vamos fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que Jesus fez. O que ele fez? A vontade do Pai. Aí ele foi glorificado pelo Pai. Ele dá glória ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Quer dizer, o Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando. E se eu fizer a vontade do Pai, também o Pai vai me glorificar, me ressuscitando. Só que eu volto a dizer, ressurreição em João começa aqui, numa vida de fé, dando a vida pelos outros. Quem é casado seja fiel, quem é
ocupado pela comunidade, solteiro, castidade, e por aí vai. Tem outro caminho não, né? É o nosso caminho de fé. Então, e tem então esse tempo Kairos, que é o tempo da salvação. Na hora que que é anunciada a palavra, acontece. Se eu permanecer em Cristo, do jeito que ele está dizendo, eu vou ser salvo. E já sou salvo, né? Então, naquele tempo que agora, tempo Kairos, Jesus está falando por discípulo. Já disse, são mais de 70. 12 são apóstolos, 70 discípulos, mais do que 70. Né? Apóstolo é aqueles que são enviados em missão. Discípulo é aquele que segue nosso Senhor. Todo apóstolo tem que ser discípulo, mas todo discípulo é apóstolo. Nem todo mundo é enviado em missão. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Tem uma igreja aí chamada videira, né? Mas nessa videira não, que ele está falando. Porque a verdadeira videira é a igreja católica, né? É aquela que vem do início. As outras videiras vêm depois. Nenhuma igreja tem a plenitude da revelação do que a igreja católica. Porque a única que vem do início é a igreja católica. Aí depois teve uma cisão com a igreja ortodoxa, século X, XI. Depois vieram os protestantes, muito tempo depois, século XV, XVI, né? Mas a única que vem lá do início, quando nosso Senhor falou isso, é a igreja católica. Tão combatida, tão isso, tão aquilo. Nenhuma igreja tem a plenitude da revelação como a igreja católica. O discurso ecumênico parte daqui, né? Está no catecismo da igreja católica, que eu estou dizendo, está no Vaticano II. Hoje tem muito grupo de direita na igreja aí, julgando o Papa e condenando o Vaticano II. Deixa eu olhar bem direitinho para a televisão ali. Quem condena o Vaticano II, como tem um bocado de grupo aí, é herege. Herege. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse pessoal todo que está condenando o Papa e condenando o Vaticano II, querendo voltar a ser lá. Herege, você é herege, meu irmão. É você que está fazendo isso. Você não está em comunhão com a igreja. Tá? Pode sair da igreja. Tá certo? Que não está em comunhão com a igreja, é herege, né? Está excomungado. Então, geralmente quem fala do Vaticano II não conhece o Vaticano II. Pouca gente lê o Vaticano II todo, eu duvido. Quer ver? Eu fazer uma pergunta. Quem de vocês leu o Vaticano II todinho? Levanta o braço. Nenhum. Nem esses que estão criticando aí. E se leu, não entendeu. Tá? Há 5 anos que eu dou aula com um documento do Vaticano II, chamado Dei Verbum. Alguém já ouviu falar em Dei Verbum? Alguém já ouviu falar nesse documento Dei Verbum? Sim ou não? Levanta o braço. Lá, 2. Pronto, faz 5 anos que eu medito só esse documento. É uma constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Há 5 anos, que é um documento pequeno. Faz 5 anos que eu leio 2 vezes por ano e dou aula, refletindo em cada palavra. Eu ainda não entendi direito. Imagine o caba disse que entendeu todos os documentos do Vaticano II. Eu duvido. Se leu, não consegue entender tudo, porque é muita riqueza. Tem mais de 1000 citações bíblicas lá. Como é que você vai entender 1000 citações bíblicas? Me explica tudinho, você que disse que entendeu. Então é grupo cismático, não conhece o Vaticano II e fala do Vaticano II. Ninguém fala do que a gente não conhece. Só pode falar do que a gente conhece. Tá? Então na internet está cheio de grupo assim, condenando o Vaticano II. Né? Primeiro eu estou dizendo, você não conhece o Vaticano II, você que está condenando. Segundo, você está fora da igreja. Você não está em comunhão com a igreja. Tá? Fique bem claro. Você não permanece na igreja, na videira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. A videira é Cristo. Essa videira hoje fisicamente é a igreja católica. Ela se manifesta na igreja católica, que é a única igreja que tem a plenitude da revelação. Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, que é o decreto sobre o ecumenismo. A igreja católica é a única que tem a plenitude da revelação. Tá? Tem que estudar também os outros documentos. Então, a videira é a igreja, né? E Cristo é a cabeça da igreja. Mas o agricultor é o pai. O dono de tudo é o pai. Pensa aí numa videira, né? Não sei se vocês já viram videira. Eu vi na Europa, morei 12 anos lá.
Não é muito grande não, mas tem muitos galhos, muitos ramos, ela se espalha. E para ela dar fruto, você tem que cuidar, porque senão o vinho, a uva não vai ser boa. Tem uva azeda, amarga. Muitas vezes o fruto não é bom, o fruto da videira. Aí tem que tu cuidar. O agricultor, que é o pai, ele tem que cuidar. Como é que o pai cuida da videira? Mandando operários, né? Aquelas outras parábolas, os operários, os padres, catequistas, todo mundo que trabalha na igreja, na videira, são operários. Fiquei 6 anos no mosteiro trapista, lá eu cuidava de maçã, não era videira não, mas a mesma coisa, a maçã, algumas crescem mais que a videira, outras não crescem muito não, mas a macieira você tem que abrir o galho para entrar o sol, você tem que podar, senão não dá fruto não. E todo ano depende do clima, depende de chuva, depende de tudo. Geralmente o clima é frio. Então, para dar um fruto bom, depende de muita coisa. É o que ele está falando. Às vezes, a gente entra na igreja e não dá fruto. É a videira que dá fruto ruim. Só que o pai não deixa assim. Ele está explicando. Aquela videira que não dá um fruto bom, ele vai cortar. Ele vai arrancar, né? E aquela que ele vê que pode dar fruto, ele vai podar, né? Vai abrir os galhos, vai para que, falei, né? Entre o sol, para que vai dar chuva, mas também não pode ser muito, tem que ser um pouco frio, né? Para que dê fruto. Então nós ou seremos arrancados ou seremos podados, né? Arrancado, acabei dizendo isso, aquele que não está na comunhão da igreja, tchau. Foi arrancado já da igreja, né? Não está em comunhão com o Vaticano II, tchau. E aqueles que estão na igreja, muitas vezes Deus poda a gente, né? Como essa poda? Através da provação, da tentação. Não é Deus que manda a tentação, não, é o Satanás, né? Mas Deus permite para que a gente cresça. Ele não foi tentado? A cruz é uma poda. E a gente quer entrar no céu sem cruz. Não quer tudo de bem, tudo bem bom. Não existe isso não, na igreja católica, na vida cristã não é tudo bem bom não. Tem a cruz, tem que carregar. E também a cruz tem que entender o que é a cruz, né? Porque tem cruz aí que eu que vou atrás. Aí diz que foi Deus. Por exemplo, nesse período de doença, se eu me expor, se eu sair de casa sem máscara e começar a brincar, conversar, beber, abraçar todo mundo, ou eu vou pegar, ou eu vou passar o vírus, né? E se pegar, posso morrer. Ai, foi Deus. Não, foi você. Foi Deus não. Então tem cruz aí que a gente vai atrás. Por isso que aqui a gente está seguindo todo o protocolo que o bispo mandou. Eu sigo aqui o bispo, tá? Bem, então é cruz, mas tem cruz, então tem cruz que eu que vou atrás, e depois digo que foi Deus. Não sei o que, chora porque fulano tal morreu de Covid. Ele estava se precavendo? Não. Então, depois acusa Deus. Agora tem cruz, se eu estou na graça de Deus, orando, né, confessando, adorando, comungando, fazendo caridade, e aparece uma doença, sei lá o que, uma aridez espiritual, aceite, é prova. É prova. Você que é casado, está fazendo tudo correto, o filho está dando preocupação, corrija, mas é prova, é sofrimento, né? Então tem prova que quando não sou eu que vou atrás, tenha certeza que Deus está ali podando para você dar fruto. Como é que eu dou fruto na prova? Fé, tendo fé. Porque em geral a gente assim, quando começa uma vida de oração, a gente é muito apegado à besteira, muito apegado. A gente se apega a tudo. Se apega a pessoa, se apega a objetos, se apega a sentimentos, se apega a qualquer coisa. A gente é apegado a um carro, a um, sei lá. E o apego, a gente não entra no céu não com apego, né? Uma pessoa completamente desapegada, ela não tem medo de morrer não. Se ela está na graça de Deus e é desapegada, ela não tem medo de morrer não. Mas a pessoa que é muito apegada à terra, à riqueza, ao sentimento, aí pronto, o sofrimento é grande, morre de medo de morrer, para não perder o apego. Irmão, pois você tem que se desapegar.
Se você quiser entrar no céu, tem que desapegar de tudo. De tudo que você tem, né? Então esse desapego Deus vai fazendo na vida da gente. Como que acontece? Volto a dizer, desde que você permaneça na videira e não fique dizendo coisa contra o Papa e a Igreja Católica, né? E também você não vai atrás das tentações, né? Porque se for atrás, aí o culpado é você, não é Deus não. Então todo ramo, a videira tem muitos ramos, né? Cada ramo somos nós, né? Cada ramo desse é cada um de nós. Quem em mim não dá fruto, ele corta. Deus quer que a gente dê fruto, né? Na nossa vida, na igreja. Então a gente tem que sempre procurar ser melhor. Não é fazer de qualquer jeito, né? Às vezes a gente vai empurrando com a barriga na igreja, né? O padre que não prepara a homilia, que não lê, como é que faz? Né? Por isso que eu procurei estudar, né? Então é procurar fazer o melhor, né? O pior não, para Deus. E assim qualquer ministério, leitor, tem que preparar a leitura, não é chegar aqui e ler de qualquer jeito não. Cada ministério aqui tem que ser o melhor para Deus. Senão Deus não quer não. Deus quer só o que é o melhor. Ele vai cortar. Vai podar ou vai cortar, né? Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. É o mesmo sentido. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. O que nos purifica, além de tudo isso que eu já falei, é a palavra de Deus. Jesus cura pela palavra. O sacerdote também, ele perdoa pela palavra. Ele celebra pela palavra. O mistério da Eucaristia, né, da transubstanciação, é pela palavra. Quando eu disser, isso é meu corpo, não é meu, é de Cristo, ali é o corpo de Cristo. Eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai. Está absolvido pela palavra. A unção pela palavra. Está certo? Então é pela palavra que Deus cura, purifica, perdoa, salva. E é a palavra que purifica então, como ele está falando aqui. Vós já estáis limpos, pureza, por causa da palavra que eu vos falei. Então é importante também ler a palavra. Todo dia ler o Evangelho. Não dá nem 5 minutos. Eu não tenho tempo não. Tá bom, tá ótimo. Quando você se encontrar com Deus que disser que não teve 5 minutos, escute o que ele vai dizer, né? Se a gente não tem 5 minutos para ler a palavra de Deus, o Evangelho, deve estar sua vida está muito importante, né? Muito sem tempo. Então é a palavra que purifica, que nos torna puros diante de Deus. Não só a palavra, mas a palavra. Os sacramentos vêm pela palavra. Tá certo? Aí vem, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Através de quê? Pela fé. Oração, confissão, adoração, missa, 10 mandamentos da igreja, de Deus, 5 mandamentos da igreja, né? Isso é permanecer em Cristo, né? Eu insisto muito nesse período, inclusive hoje nós recebemos uma comunicação da arquidiocese, porque a igreja está em uma grande dificuldade, por causa do dízimo que não estão pagando, né? O dízimo que você paga não é para mim não, irmão, né? Não se escandalize que eu vou dizer, não, mas eu não preciso não, porque eu dou aula, eu não dependo do dízimo daqui não, mas a igreja depende. E tem padre que depende. Hoje foi colocado um vídeo para nós padres, né? As pessoas não estão mais pagando. Eu sei que é um período difícil, né? Um período que precisa de muita fé para pagar o dízimo. Eu conto até o exemplo daquela senhora, não vou citar o nome dela, que ela, uma vez conversando com ela, ela disse, eu falei do dízimo, ela veio conversar comigo sobre o dízimo. Ela disse, padre, eu ganho um salário, 1.100, né? 1.100, não sei, e eu pago 10%, né? Eu disse, não pague não, porque a senhora ganha muito pouco, você precisa ser 10%. Aí ela ficou quase escandalizada, quando eu disse assim, não pague 10% não. Para ela, mas eu pago sim, porque é para Deus. Essa mulher que paga 10%, vai receber uma recompensa, não é de mim não, é de Deus. Mas porque muita gente de nós que não paga, que paga 1%, 2%, 5%, às vezes ganha muito mais do que um salário. Aí bota, não vou dar não, porque eu não sei o que vai ser feito. Pois é, irmão, você não dá mais porque vai ser feito não, você dá para Deus, você não tem nada a ver com o que vai ser feito. Claro, se você vê alguma coisa errada, você denuncia, mas geralmente faz isso. Pois bem, essa mulher vai ser muito bem recompensada. Eu ainda disse a ela, não pague não, porque a senhora ganha muito pouco. Não sei como é que consegue viver com um salário, né?
Então eu estou falando isso não é para mim não, porque eu não dependo do dízimo não, né? Mas tem padre que depende. E a igreja aqui depende, a igreja depende, porque a gente dá assistência aí toda hora, cesta básica, né? E tem muita gente aqui carente. Então você que faz parte de uma paróquia, e é mandamento da igreja, se não pagar tem que confessar. Nunca vi ninguém confessando que não pagou o dízimo, né? É mandamento da igreja, como não vir a missa ao domingo, tem que confessar. Não pagar o dízimo, tem que confessar, né? Então se você é dessa paróquia e não paga o dízimo, é você e Deus. Mas eu como padre digo, quero nem conversa, pode achar ruim, bom, para mim tanto faz. Porque Ezequiel disse que o pastor tem que alertar. Eu estou alertando. O dízimo não é para mim, eu não preciso, é para a igreja precisa, certo? Porque tem muita gente carente nessa comunidade. E você é responsável pelos carentes daqui que você não ajudou. Não adianta só rezar, vir à igreja rezar, não. Se não praticar a caridade, não vai para o céu. Não entra no céu, não tem conversa. Mateus 25. Estava nu, me vestiste, estava preso, né? Mateus 25. Quem não fizer aquilo, não entra no céu. Pode ser quem você for. Então, o permanecer também passa pelo mandamento da igreja, e nós recebemos essa comunicação hoje da diocese que está zerada aí as paróquias, né? Volto a dizer, realmente é um período difícil, precisa ter muita fé, mas você vai ser retribuído não por mim, é por Deus, e a igreja, e é mandamento da igreja, que isso fique bem claro. Passa também pelo fruto aqui, viu? Então a palavra que purifica e vem permanecer em mim. Como é que permanece? Volto a dizer, oração, confissão, adoração, missa, dízimo, mandamento da igreja, mandamento da lei de Deus. E isso é que a gente permanece numa vida de fé. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Você não vai dar fruto sozinho, não. Não vou mais para a igreja não sei o quê, porque eu prefiro ficar em casa. Pode ficar, mas você não vai dar fruto, não. Quem está falando é Nosso Senhor. De dar fruto se participar da igreja. Hoje tem toda essa crise aí, que eu sou contra o negócio de fechar a igreja, sempre fui, sempre falei, eu obedeço a igreja, mas sou contra se fechar. Não tem que fechar, tem que deixar sempre aberta sim, mas não pode fechar, né? E ficar só em casa, não pode não substitui a missa não, substitui a comunhão não, essa comunhão espiritual não substitui não. Aqui tem comunhão todo dia, inclusive domingo, como é só 25%, domingo faz 4, 5 domingos que é adoração o dia todinho e comunhão, para aquelas pessoas, mas tem que assistir, aí sim, você assiste a missa online e vem comungar. Quem está em estado de graça, quem não está não pode não. Quem está em pecado mortal pode comungar não. Tá? Mas não substitui não. A missa é na igreja, infelizmente tem toda a situação. Então, se você não puder vir nos 25%, você assiste em casa e venha comungar. Como o ramo não pode dar fruto, então você só na sua casa você não dá fruto não. Eu sou a videira e vós o ramo. Ele repete, a videira é Cristo, ele é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. A igreja somos nós, a cabeça é Cristo. Por isso que a igreja não peca. Às vezes diz, a igreja pecou não. Os membros da igreja podem pecar, mas a igreja em si não peca, porque a cabeça da igreja é Cristo e Cristo não peca. Onde é que Cristo pecou? Quem fala uma coisa dessa é uma inverdade teológica, não entende nada de teologia quem diz que a igreja pecou. Está pecando, porque está dizendo uma coisa contra a teologia. A igreja não peca, porque o cabeça da igreja é Cristo. Agora, o corpo da igreja peca. Os ramos pecam perfeitamente. O ramo sou eu e você. Quem é que disse que nunca pecou aqui? Duvido, né? Mas a cabeça da igreja não peca, que é Cristo. Então a igreja como igreja não peca, porque a igreja é Cristo e nós. Dá para entender o que estou dizendo? Né? Então nunca diga não, a igreja pecou não. Agora, determinados ramos da igreja podem pecar? Certamente, né? Como cada um de nós, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Então, ele repete, João sempre repete. Então eu vou produzir não só fruto, eu vou produzir muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode fazer nada sem Jesus não.
Nada, nem viver, nem respirar, porque é Deus que me está dando hoje o hálito, a vida, o respiro. Posso morrer a qualquer momento. Já falei aqui, né? Quarta-feira de cinza eu peguei a Covid aí e deu positivo 2 dias depois. Eu me preparei para morrer, eu não pedi para ser curado, não. Eu fui para a igreja, a doutora ligou, você quer que eu avise a quem da sua família? Ninguém, eu vou só aperrear eles. Quando eu morrer, você avisa. Não precisa nem avisar, vai estar no jornal, né? Então disseram que não avisasse a ninguém, nem ia avisar para cá também não, mas aí, como não ia ter missa e tal, eu tive que avisar. Mas me preparei para morrer, pronto, acabou. Como também, nós estamos em risco, então estou preparado. Então é ficar na graça de Deus. Então, mas isso por quê? Por Cristo. Quem é que me dá a vida? Cristo. Se Ele quiser tirar, tira. Eu não vou me expor, mas vou exercer minha missão. Se a igreja abriu, eu abri e acabou. E vou continuar, vou confessar, vou celebrar e tal, e tal, e tal. Com cuidado, mas vou. Se morrer, morreu. Acabou. Espero que seja com Cristo, né? Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. De novo, ele repete, né? Quem não permanecer em Cristo na igreja, que são duas coisas, permanecer em Cristo e na igreja. Que na verdade é uma coisa só, porque Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Seguindo o mandamento de Deus e da igreja. E no final ele vai além, no final. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Aqui já é o inferno. Esse fogo aqui na Bíblia é o inferno. Que não dá fruto de jeito nenhum, quem for arrancado vai para o inferno. Apesar do mundo hoje, até alguns teólogos dizer que o inferno não existe, existe. Existe céu, purgatório e inferno. Tá? E existe a terra aqui, né? A igreja militante é essa, né? Enquanto eu estou aqui, eu posso me converter. E o que vai dizer se eu vou para o céu, para o purgatório, o inferno, são minhas atitudes, né? A fé e a vida, uma vida de conversão. Quem vive na graça de Deus, se tiver alguma coisa para pagar, purgatório. Se não tiver, é todo santo mesmo, vai para o céu. E eu quero entrar no purgatório, ao menos, né? Mesmo na beirinha, né? Nossa Senhora me leve, né? Porque chegando no purgatório é para o céu. E quem não for, inferno. Vai para o inferno. E a ausência total de Deus. Por isso que Deus tem muita paciência. Se tiver tantas coisas erradas, eu escuto muito dizer, né? Por que Deus permite aquele negócio? Por que Deus... Porque se a pessoa morrer daquele jeito, vai para o inferno. Não tem salvação não no inferno. É a vida toda sem Deus. E Deus não quer, né? Por pior que seja uma pessoa, o inferno é muito pior do que ela. Que ela vai viver a eternidade sem Deus. Se você pensar nisso, por isso que Deus tem paciência. Mas Ele vai julgar. A paciência dele também tem um limite, né? Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Aqui também acrescenta alguma coisa. Quando eu permaneço em Cristo, o que eu pedi que for para que eu dê fruto com uma coisa boa, eu vou conseguir. Né? Por que muitas vezes reza, não consegue? Porque não é bom. E depois porque você não está você não permanece na videira. Mas se eu estou seguindo a lei de Deus, a lei da igreja, na graça, comungando, confessando, ajudando os outros, o que eu pedi eu recebo, desde que seja coisa boa. Porque tem coisa que a gente pensa que é bom e não é. Recorde, outro dia eu disse, recorde aqueles 10 leprosos, né? Nosso Senhor curou os 10 à distância. Só um voltou para agradecer. Então às vezes cura, se manda, nem agradece. Então é melhor não curar. É melhor você ficar pedindo, porque ao menos está na igreja. Então tem coisa que a gente não vai conseguir não. Por quê? Porque Deus sabe que é melhor. A mãe de Santo Agostinho ficou 30 anos rezando por ele. Não foi no primeiro dia que ela conseguiu, não, foi 30 anos. E o bicho era ruim, né? Porque o bicho tinha filho e não era casado, não. E era herege. E hoje o grande Santo Agostinho, que talvez seja o maior doutor da igreja. E a gente fala, né? Padre fulano de tal tem filho. Eu não tenho não, pode ficar tranquilo. O bispo fulano de tal tem filho. O Santo Agostinho teve filho. E não era casado, não. Foi antes da conversão, mas teve. E era herege. E quem é doutor como ele? Difícil. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O Pai é glorificado quando a gente dá fruto. Quando a gente faz a vontade dele, né?
quando a gente segue a lei dele, que o mundo não quer seguir, quando a gente segue a lei da igreja. Ele se alegra. Ele se alegra conosco. Aí eu pergunto a você, será que o Pai está alegre com você, comigo, né? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Eu estou. Se não está, a gente tem que procurar permanecer em Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.